Aí desistiu. Ah, não, dá tanto trabalho assim. Ah, não trabalho. Aí tu tira, vamos supor, tira o último. Ô, Pedro. Tá me ouvindo, Pedro? Tô. Como é que vamos? Tudo Não bem, tô tá, tranquilo? não tá trabalhando hoje? Tô. Ah, então só tá fazendo uma visita, então? Não, é que tem um sem... faltou luz. Ah, então já aproveita já, então. Exatamente. Te organiza, hein? Eu vou largar a prova sexta-feira agora, provavelmente para entregar até sábado à noite, tá? Tá. Aí te organiza para entregar essa prova, porque aí tu finaliza, fica tudo certinho. Ok. Até você tinha começado a botar os francos e botar o tempero. Ah, um baldão, joga, vai jogando, né? E... Poxa. Ah, mete, bota, dá 3 no fundo e um liquidificador em cima. Aí bota mais uns 3, aí o balde vai largando pra cima, né? Aí depois em cima já consigo botar 4. Aí boto mais 3 e mais um liquidificador. Boto mais uns 3, 4, mais um liquidificador. Ah, vai 10 liquidificadores de tempero. Tá, e o tempero que sobra depois tu vai fora. Depois vai fora. De sábado tu não usa no domingo, porque ele azeda, né? Ah, tem vinagre. Tem vinagre, com óleo. Tem... É esse tempero também tu compra o arisco? Não, arisco não é isso. Tu compra pronto. Eu compro um caldo mágico, que tem para frango mesmo. E uso arisco também para deixar bem salgadinho. O pessoal no caldo mágico não fica. O primeiro mês eu fiz, não ficou. Eu gasto tranquilo aí para um. Esperar só uns 2 minutos, vamos começar já.
Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite para todo mundo. Então, a gente está se encaminhando, né, nessa parte final de fabricação 1, tá? Lembrando que amanhã a gente vai fazer uma revisão para a última prova, que vale 5 pontos. A prova está marcada para sexta-feira agora, dia 18, às 7 da noite. Aí, dia 21, segunda-feira, a gente encerra a disciplina. Então, hoje, para a gente aproveitar esse tempinho que sobrou, vamos ver só aqui algumas operações especiais para torneamento, né? E aí a gente vai fazendo alguns comentários, né? E amanhã a gente faz a revisão toda lá para a prova. Então, aqui, ó, para quem não está acostumado com torneamento, né? Eu sempre falava lá sangria ou corte de barra, canais para anel elástico, né? Ou ring. Então, vamos ver aqui um videozinho para enxergar melhor e a gente fazer alguns comentários sobre a tal da sangria. Ok? Com vocês. Deixa eu só tirar um... Aqui. Então, aqui, ó, é o bedame de aço rápido. Tá? Então, a primeira coisa que ele vai demonstrar aqui é a fiação, tá? É interessante, esse rebolo já está judiado, né? Mas é interessante o rebolo branco, né? O rebolo branco é para fiação de ferramentas. Então, vamos. Bom, pessoal, bedame de 5/8 por 1/8, tá? Aqui eu limpei a frente dele, no caso, para mostrar para vocês a fiação do mesmo. Bedame, para você afiar, primeiramente você tem que dar um grau aqui na extremidade dianteira. Tá, então a primeira coisa, ele vai dar uma inclinação, porque quem corta o aço é a linha da parte mais grossa do bedame. Lembrando, um lado é mais fino e o outro é mais grosso, de 3 milímetros, tá? Eu vou tentar filmar
fazer ao mesmo tempo, tá? Então aqui ele está dando uma inclinação. Essa é a posição. Porque você tem que observar no seu suporte o encaixe, tá? Ó. Então, o que ele está demonstrando aqui? Que tem um lado aqui que é mais fino, ó, aqui embaixo, e aqui é os 3 milímetros. Então, aqui a parte mais fina fica mais para dentro, né? Tá vendo que a inclinação é em cima? No suporte a inclinação é padrão, em cima. Tá vendo? Você afia a aresta de corte conforme você vai colocar lá no suporte, tá? Não tem muito segredo. Você afia aqui, ó, na frente dele. Mais ou menos uns 5 graus, tá? Aí depois você faz a saída do cavaco, tá? Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai usar a lateral do rebolo e fazer uma curvatura aqui, que o nome é o quebra-cavaco, que é o que vai facilitar o corte. Quem vai cortar dessa parte mais grossa aqui é essa linha aqui, no corte do bedame. Então, é só fazer uma curvatura aqui, que é o quebra-cavaco. Viram? Ó? O quebra-cavaco. Quem corta é essa linha aqui. Tenta fazer uma saída, tá vendo? Ó, um raio. Meio comprido, porque é ele que vai facilitar o corte. Depois que você fizer a saída, finaliza aqui a aresta. E procura deixar retinho. Entendeu? Bom, a ferramenta tá no... Tá? Suporte para bedame de aço rápido. E aí é o mesmo princípio das ferramentas do torno, né? Quem corta no bedame essa linha tem que estar na mesma altura, né? Do centro do ponto rotativo. Aí tu vai tirando, colocando o calço. Mesmo princípio das outras ferramentas. torno, né? Aí você precisa, né, ajustar a altura dela, tá? No caso, ela tem que ficar centrada. Tá? Eu utilizo como referência o contraponto, porque no meu torno está ajustadinho, está regulado certinho a altura tudo dele, né? Então, é uma boa referência. E aqui está, né, o material que eu pretendo sangrar para fazer a demonstração, né? Vou deixar com a rotação de 190. Dá uma conferida no aperto da placa. Tá. Primeira observação, não é utilizado o avanço automático. E a rotação, lembro que naquela nossa tabela, para o aço rápido, a velocidade de corte é menor para a sangria. Então tem que ter esse cuidado. Logo, a rotação é menor. Aí tu posiciona, digamos que tu vai fazer um canal quadrado ou retangular, que é o que tu pode fazer com esse bedame. Se tu ir até o centro, tu corta a barra. Mas se tu quer fazer um canal quadrado ou retangular, de repente para um anel elástico, tu posiciona ele no comprimento. Se for menor que 3 milímetros, tu pode esmerilhar no lado para diminuir.
e vai dando a profundidade de corte com o volante transversal para frente, é manual, até o diâmetro interno conforme desenho. Aí começa... Então, o que está mostrando aqui? Aqui é uma sangria. Quando falar em sangria, esse tipo de coisa. Se tu pegar a ferramenta de aço rápido, a quadrada, a barrinha quadrada, tu pode afiar ela com a ponta redonda, por exemplo, para fazer um canal redondo, ou, por exemplo, com um anel ring. Também é sangria. A dica. Quando você for sangrar uma peça, você sempre abre o canal maior do que o bedame, para não ter risco de prender ele, tá vendo? Aqui no caso, ó, eu vou abrir um canal 50% maior. Aí você pode estar alternando. Quando ele fala alternando, né? Tu pode usar, se tu quer fazer mais largo esse canal quadrado ou retangular, tu afasta a ferramenta para trás e desloca um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para a direita, para alargar ele, né? Fazendo o mesmo procedimento. Aí tu vai usar o volante do carro orientável, que é o que vai te dar precisão. Tu vai até o centro e corta a barra. Eu não vou rápido, tá? Porque eu tô com uma mão só. Aí o que eu corto? Percebe que agora a usinagem já ficou um pouco mais difícil. Por quê? Mudou o diâmetro da peça. Então, Quando ele diz que à medida que diminui o diâmetro, a usinagem fica mais difícil, tende, né, a trancar a ferramenta, né? Então, tu pode matar a peça ou quebrar a ferramenta, né? Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que avançar com o volante transversal para frente mais devagar. Tira um pouquinho, volta, tira um pouquinho, volta, assim por diante. vamos subir a marcha. Vamos subir a rotação. Ok? Então, o que ele demonstrou aqui? Corte. Mas é o mesmo princípio de sangria. A ferramenta dele foi tão bem posicionada na altura em relação ao ponto rotativo que não ficou bico. Ok, pessoal? Então, e esse procedimento, isso é importante para quem nunca viu o torno, né? E eu não cheguei a comentar muita coisa. Isso para aço rápido. Se vocês repararem, ó, isso aqui
Ó, já é suporte para pastilha de sangria, né? A pastilha geralmente é essa aqui para canal quadrado, canal retangular, pastilha de metal duro. Tem vários tipos de suporte, né? Para sangria, assim, ó, como vários tipos de pastilha. Tu quer fazer um canal redondo de sangria? Tem pastilha com ponta redonda para fazer canal redondo também em sangria, como está indicado aqui, ó, nessas pastilhas de metal duro. Esse suporte aqui, ó, vocês estão me acompanhando isso aqui? Esse aqui tem essa inclinação para dentro. Para que serve? Para fazer canal para anel elástico em furo interno. Fazer uma sangria dentro de um furo para um anel elástico. É esse tipo de suporte aqui de pastilha. Tá claro, pessoal? Aí sempre com esse cuidado conforme mostrou o vídeo. Tira aos poucos, é manualmente, né? E a rotação baixa. Qual? Aí conforme velocidade de corte, né? Que é menor para sangria, rosqueamento e assim por diante. Ok? Então é bom a gente aproveitar esse último dia que a gente está vendo coisa nova para ver só. Isso daí mais adiante vai ser detalhado, não nessa disciplina, né? Mas para vocês conhecerem, pelo menos, né? Então, outra coisa aqui que eu comentei, lembra que eu comentei lá em operações básicas, chanfro, quebra de canto vivo. E o que eu comentei com vocês? Dá para fazer o cone curto. O que é o cone curto? É tu inclinar lá o carro orientável. Então, vamos ver um vídeo aqui que ele mostra ele fazendo um cone, só que interno. Deixa eu tirar isso aqui. Vocês estão vendo aí? Isso aqui é mais para quem trabalha com usinagem, que está mais familiarizado. Muita máquina operatriz, nesse caso, nesse torno, tem esse painel eletrônico. Para que serve esse painel eletrônico? Para ele te dar coordenadas da máquina em relação aos eixos da máquina, para te dar precisão. Então, o que está dizendo aqui? O torno tem 2 eixos. Isso vai ser importante lá no Fabricação 3, terceiro módulo, programação CNC. O que é a coordenada X? É o transversal, para frente e para trás. O que é a coordenada Z? O longitudinal, esquerda ou direita. Então, falou em torno, aí está te dando as coordenadas aqui digitalmente, te dando precisão. Falou em X no torno, é transversal para frente e para trás. E o Z daqui de baixo, longitudinal, esquerda ou direita. 2000 significa 2 milímetros, é 2000 décimo. Esse é um turno com painel digital. Eu regulo aqui. Então, vou tirar 2. Então, assim, o que eu tinha comentado lá quando a gente tinha finalizado o torno? Quando tu vai fazer o chanfro, tu inclina o carro ao contrário, né? O volante está ao fundo e coloca aqui, né, 45 graus. Quando tu fazer o furo cônico, que é o cônico interno, tu só inverte o ângulo, aí coloca o ângulo aqui invertido nessa posição, conforme a inclinação do furo cônico, e uma ferramenta, né, para torneamento interno. E aí eu uso o mesmo procedimento como se fosse chanfrar. 2 milímetros de cada vez. Vou fazer essa usinagem dessa peça cônica para vocês verem como que se faz usinagem de peças cônicas internas. Se fosse externa também. Então, geralmente, o avanço, quando falou avanço, é quando tu está tirando aço, é manual, com volante do orientável. E a profundidade de corte, que é quanto tu vai aumentar esse furo, é no volante transversal para trás.
feito manualmente. Você pode fazer da mesma forma também. No caso aí, eu vou fazer a usinagem interna. Demonstrar para vocês. Pode fazer, vocês que são iniciantes. A prática ainda não tem tanto conhecimento. Aqui ele está só girando o volante do orientável e a ferramenta está avançando. Ó. Aí uma dica que os torneiros usam, tu não pode parar o volante, porque cada vez que tu para o volante fica uma linha marcada. Então tu usa as duas mãos para não parar. Aqui, ó, ele já está fazendo errado, ele está usando uma mão, o ideal é usar as duas, ó. Ele está avançando. Por que que tu usa as duas? Para não ficar marcado. Ó. E aí a profundidade de corte ali no transversal, todo manual. Então, por que que eu falo cone curto? Conforme o quanto que esse carro, o orientável, consegue deslocar, em torno de 200 milímetros de comprimento de cone. Então, esse procedimento tu faz chanfro, cone interno, como cone externo. Quase que no zero. Ele está com 40 graus. Quando acabar com zero, ela teria que ter 45 graus. Ok? Esse cone, Só que ele tem esse inconveniente, tu não consegue fazer automático, né? Tem que ser todo manual. Aí a rotação, o mesmo princípio que vocês aprenderam lá quando a gente fez os cálculos, né? Conforme o diâmetro menor aqui. E o material da peça e da ferramenta. Aqui no caso ele está usando uma pastilha de metal duro soldada no suporte 1020 com a oxigás, né? Oxigênio acetileno, vareta de latão e fluxo. Aí já é mais artesanal, tá? Aí o que que ele fez? Ele retorna, ó, aqui. E por fora dá a profundidade de corte para trás. Aqui, com esse volante. Para trás, que é o quanto que ele vai aumentar no próximo passe. E vai indo assim. Ó, ele deu a profundidade de corte e vai de novo. Aqui ele passou fluido de corte, né? Como o torno dele não tem as mangueiras, ele bota manualmente. Mesmo princípio. Só que aqui é mais fácil, né? Que é no alumínio, né? Ó, mesmo princípio. E esse barulhinho, né? Lembra que eu falei assim, ó. Aproveitem assim para quando ouvir esse barulhinho de corte, é ferramenta sem fio. Essa ferramenta tá com pouco fio. Teria que afiar essa ferramenta. Quando começa a cantar, ó, esse barulhinho, perceberam? Ferramenta sem fio.
Ok, pessoal? Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Opções do que dá para fazer na máquina. Falou em cone curto, de ângulo muito inclinado, esse procedimento é o melhor opção. Ok? Aqui, isso daí também vai ser bem detalhado mais adiante, mas é interessante vocês verem aqui mais de um tipo, né, de operação que tu pode fazer na mesma máquina, né? Então vamos ver aqui que eu vou comentando. Você já sabe que peças cilíndricas como essas podem ser trabalhadas no torno. Você aprendeu quais acessórios são necessários para este tipo de torneamento e viu como ele pode ser feito. Mas e se as peças forem como essas, tiverem a forma de cones? Cones internos, como nessa peça, e cones externos, como nessa outra. Os acessórios e as técnicas de trabalho podem ser as mesmas? É claro que não. E é justamente isso que você vai ver na teleaula de hoje. Você vai conhecer os acessórios necessários para trabalhar peças cônicas e peças de formato irregular. Vai aprender quais as técnicas que podem ser usadas para conseguir um bom desempenho na fabricação dessas peças. É isso aí. Nessa teleaula, você continua descobrindo as possibilidades de uso do torno com seus acessórios. Hoje você vai ver como é que ele pode ser usado para tornear peças de formatos diferentes. A teleaula já está começando. Oi, Ananias. Poxa, Edgar, tudo bem? E aí, você, tá bom? Tudo bem. Eu vim aqui encomendar algumas peças e vou aproveitar também para fazer um curso rapidinho de torneamento. Depois você põe tudo na conta da encomenda. Ah, que é isso, Edgar. É sempre um prazer eu poder ensinar para os amigos aquilo que eu sei. Além do mais, não é sempre que eu tenho companhia aqui na minha oficina. Mas aí, Ananias, fala uma coisa. Como é que faz com uma peça ser fabricada se ela tem um formato irregular? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que para tornear peças com formatos diferentes, a gente tem que usar acessórios com formatos diferentes. Então vamos lá, vamos conhecer mais esse grupo de acessórios. Você lembra da placa universal? Ela é a placa mais comumente usada para... Tá aqui só reforçando das placas, mas o principal que depois a gente vai ver é como usar 4 castanhas, que eu não tinha comentado. Fixar as peças no torno. As 3 castanhas agem em conjunto, fazendo um encaixe perfeito para a peça. Tá, mas isso se a peça tiver um formato regular, como essa aqui. Então, uma coisa assim, ó, para a gente bater martelo, né? Tu vai pensar em placa 3 castanhas, que é a mais utilizada, né? Para peça cilíndrica. Peça cilíndrica é ela. Mas se for o caso dessa aqui, Então, o que ele está demonstrando aqui? Isso aqui é uma tal da... Ela é cilíndrica também, mas tem uma coisa diferente. Ela é uma tal de excêntrica. Então, o centro desse diâmetro maior não é o mesmo centro desse menor. Então, já não é a placa 3 castanhas. formato irregular. Como é que a gente faz para prendê-la no torno? Bom, aí a gente usa essa placa aqui. Ó. É uma placa de castanhas independentes. Então, como eu tinha dito para vocês quando a gente falou dos acessórios, falou em placa 4 castanhas, que é independente, é para fazer aquele tipo de peça. Peça excêntrica, como se fosse o virabrequim. Repare que, ao contrário da placa universal, aqui as castanhas são reguladas uma a uma. Isso torna possível a fixação de peças com formato irregular. E se a peça for grande, as castanhas podem até ser invertidas. Mas você sabe que algumas peças são tão irregulares que nem usando a placa de 4 castanhas resolve. Dá uma olhada nessa peça aqui. Para trabalhar com uma peça dessas aqui no torno, a gente precisa usar um outro acessório, uma placa
Aí aqui ele só está exemplificando o que eu tinha falou, que eu tinha comentado. Quando falar placa lisa, isso aqui é opcional, tá? Não vem no torno, é igual carro, só se tu encomendar em opcional. Tu pode usar grampos aqui com parafusados, ou no caso aqui, tu pode adaptar uma cantoneira, que ele está usando aqui para fixar essa peça. Só assim a gente consegue o apoio necessário para que o torneamento da peça saia perfeito. Com esses dois acessórios dá para trabalhar praticamente todo tipo de peça. Se a gente lembrar de todos os outros que a gente já viu. Só para lembrar, a descrição de todos os outros acessórios você encontra no seu livro, nas aulas passadas de torneamento. Se você quiser conferir, é só dar uma olhadinha e tá tudo lá. Edgar, queria te mostrar outra coisa. Isso aqui, ó. Por que se usa isso? Bom, isso aqui é um centro postiço. Ele serve para trabalhar peças. Aí é um termo, tá? Ele chama de centro postiço. Isso aqui não se compra, tá? Isso aqui tu tem que fabricar num torno, que é uma espécie de uma bucha com um furo de centro. Para que serve isso aqui? Digamos que tu tenha que tornear uma tubulação que não seja muito grande e tu queira usar um ponto rotativo. Tu fabrica uma peça dessa no torno e encaixa no furo da tubulação. E aí tu consegue usar o ponto rotativo aqui. Entenderam quando ele fala centro postiço? É para isso. Um dos exemplos. Né? Peças sem face que contém um furo de centro, como os virabrequins de automóvel. É isso mesmo, o centro postiço é utilizado para tornear o principal eixo dos motores de automóveis, como este aqui que este mecânico está consertando. E agora dá só uma olhada aqui. Aqui está o virabrequim. Dá uma olhada nessa peça. Ela está cheia de eixos excêntricos, ou em outras palavras... Peças com eixos excêntricos. Esse é o nome dado àquelas peças cujos eixos não são alinhados, ou seja, não se posicionam no centro da peça, e cujas posições são alternadas conforme ela se movimenta. Cara, eu nem imagino como é que a gente consegue trabalhar numa peça como essa num todo. Ela é toda irregular. Eu acho que nesse caso, vamos ter que usar os centros postiços. Mas eu não sei como é que se faz isso. Ô, Silva aí. É isso mesmo, Silva. Nós vamos ter que usar centros postiços para trabalhar peças que tenham eixos excêntricos, é isso? É isso aí. Não, peraí, mas me mostra como faz isso na prática. Bom, então vamos aproveitar a presença do nosso operador para ver isso mais de perto. Bem, a primeira coisa a fazer é preparar os centros postiços. E isso significa alinhá-los aos vários e diferentes centros do virabrequim. Aí os discos são fixados e os furos de centro são alinhados com os munhões. Agora é a vez de ajustar o eixo de manivelas entre pontas, verificando a centralização. Aqui ele está dando um exemplo bem mais complexo, né? Depois ele vai mostrar aqui um exemplo mais simples. Então, uma segunda utilização desse centro postiço seria uma peça excêntrica de vários diâmetros diferentes. Uma coisa importante na utilização da placa 4 castanhas que tu vai precisar sempre utilizar o relógio comparador. Olha aí, ele preenche os espaços vazios da peça com calços de madeira para evitar a flambagem. Pronto, já dá para começar a tornear. Viu só, Edgar? Não tem segredo. Sabendo usar o acessório certo... O importante é o seguinte, dependendo da peça que você for tornear, você usa um ou outro acessório no torno. Nós acabamos de ver como uma peça com eixos excêntricos pode ser torneada. Agora vamos supor que a peça tenha este formato aqui. Como é que a gente faria? Como é que a gente faria? O eixo dessa peça está deslocado. Então aqui há um exemplo mais simples, né? Vamos analisar isso aqui. Isso aqui tem tudo a ver com desenho técnico. Esse diâmetro maior aqui é torneado da forma que vocês aprenderam. Tu vai facear os dois lados, tu vai tornear o cilíndrico externo e chanfra nos dois lados. Nenhuma novidade, placa 3 castanhas. Mas para fazer esse diâmetro aqui que está fora de centro com esse furo, aí é torneamento excêntrico com a placa 4 castanhas. Então, quando falar num excêntrico, é só referente a essa parte aqui. Deslocado. Quer dizer, o eixo da peça está deslocado em relação ao eixo do torno. É isso aí, Edgar. Para tornear uma peça como essa,
nós vamos usar a placa com castanhas independentes. A primeira coisa a fazer é calcular a distância entre os dois centros da peça. Existe uma fórmula específica para fazer esse cálculo. Depois da teleaula, você dá uma olhadinha no seu livro. Por enquanto, você fica sabendo como acontece a operação. Depois de calcular a distância... Então, assim, ó. A primeira coisa que o torneiro e o técnico precisam saber para fazer o excêntrico é a distância entre os dois centros da peça. Por que que essa distância entre os dois centros da peça é tão importante? Porque é graças a ela que tu vai saber o quanto tu vai deslocar as castanhas da placa. Então, digamos, a distância entre os dois centros é 3 milímetros. Quanto tu vai deslocar na castanha? Na placa? 3 milímetros. A gente usa um bloco V, como esse, para apoiar a peça. Esquadro. Então, uma dica, aí depende da habilidade da pessoa e da experiência. Primeiro, tu vai tornear o externo, faceamento e chanfro, que é a parte cilíndrica. E tu pode usar uma mesa de traçagem, passa uma tinta de traçagem e faz a traçagem do diâmetro que é fora de centro. Por que que é interessante isso aqui? Para te facilitar e enxergar melhor na usinagem. E um graminho, um aparelho como esse. Aqui um graminho, riscador, é difícil de aparecer numa oficina, mas para traçagem de precisão, em bancada, né, de traçagem. Para traçar o eixo excêntrico. Bom, aí é hora de fixar a peça na placa de castanha. Tá? Aqui é só para vocês terem uma noção, tá? Então, assim, ó, digamos que a distância entre os dois centros é 3 milímetros, que vocês descobriram. O que o torneiro vai fazer? Ele vai marcar duas castanhas alinhadas, tá? Digamos que seja essas duas aqui. É interessante botar umas fitinhas para quem não tem muita experiência, para não se perder. As outras duas ficam no centro, ou seja, ele vai usar um paquímetro, essas duas castanhas. Essa distância vai ficar igual a essa, no paquímetro. E essas duas aqui, o que ele vai fazer? Ele pode adotar, deslocar para baixo e deslocar para cima. Deslocar os 3 milímetros. Como é que ele vai fazer? Ele deixa ela centrada com essa distância igual a essa, e aí desloca essa para baixo 3 milímetros e desloca essa para baixo 3 milímetros. Ele começa usando a haste do paquímetro. Depois ele bota o relógio comparador ou apalpador aqui e dá uma volta completa. O que acontece com o relógio comparador para dar 3 milímetros? O que acontece com o ponteiro grande para dar 3 milímetros no relógio comparador? Hein? Metrologia, já é passado. Ponteiro grande, o que tem que acontecer com um ponteiro grande para dar 3 milímetros? Hein? Os relógios comparador, os mais comuns, cada tracinho não é 0,01 milímetros e uma volta completa não é 1 milímetro. Então, se tu deu a pré-carga no relógio comparador e desse uma volta completa e tu deslocou essas duas castanhas 3 milímetros, o relógio comparador tem que registrar 3 voltas completas. Castanhas independentes. Para centralizar a peça, a gente usa a contraponta do torno e o... Então, aqui, ó, só para... Aí é hora de fixar a peça na placa de castanhas independentes. Para centrar... O que ele está demonstrando aqui? Tu pode fazer um deslocamento aproximado, deslocando as duas castanhas que tu escolheu, até que o ponto rotativo coincida com o novo centro que tu traçou. Aí depois tu faz o de precisão com o relógio. Para centralizar a peça, a gente usa a contraponta do torno e o esquadro. Aí as castanhas podem ser apertadas. Como
o eixo que a gente precisa tornear é desalinhado em relação ao eixo do torno, a gente precisa balancear a placa. Tá? Aí tem muitos torneiros que não fazem, mas tem acessórios, né? Que é botar os pesos para fazer um balanceamento, né? Porque ela não gira no mesmo centro, essa barra para peça pesada é perigoso, né? Então pode vibrar mais o torno, tem mais risco de soltar a peça. Pesos. O balanceamento está no ponto quando a gente gira a placa várias vezes e ela para em posições diferentes. Daí para frente. Tá. Isso aqui é novidade. Rotação. O procedimento para achar rotação, vocês vão fazer no início o mesmo que eu ensinei para vocês no início da disciplina. Vê lá o material da peça, o diâmetro da peça e acha no ábaco lá. Só que tem um detalhe. No lado direito do cabeçote fixo, vai ter um desenho de uma placa 4 castanhas. E embaixo desse desenho vai dizer, por exemplo, assim, Max 400, Max 500, dependendo da marca do torno. O que significa? No cabeçote fixo, vai dizer a máxima rotação que pode ser utilizada para a placa 4 castanhas. Nos torno home, é 400 RPM. Então, se tu olhou no ábaco, deu menor que 400, beleza, é o que tu achou no ábaco. Se der maior que 400, qual é a rotação que tu vai botar no torno? Digamos que deu 1000 RPM. Tu não vai botar 1000 RPM. Tu vai botar o que está no desenho da placa 4 castanhas, 400 RPM, que é o máximo. O procedimento é parecido com o das outras operações no torno. A gente seleciona a rotação e começa. O avanço, qual é o procedimento depois para te usinar? O mesmo do cilíndrico externo. Só que a rotação no máximo 400. O avanço, tu coloca o mesmo 0,1 milímetros por volta para a esquerda, longitudinal esquerda. Não encosta a ferramenta porque ela está fora de centro. Liga o torno, vai por fora, zera, desloca para a direita, profundidade para frente, liga o avanço longitudinal esquerda. E vai torneando como se fosse o cilíndrico externo. No início ele só tira num lado. Se tu fez tudo certo, vai ficar exatamente redondo quando chegou na medida certa. E aí vai medindo com o paquímetro. Tornear com bases finas. Nesse momento, é importante. Quando chegou na medida, fica exatamente redondo. Primeiro, mesmo procedimento cilíndrico externo. Primeiro vai dando passes, aqui vai ficando uma escadinha, né? Até ficar no diâmetro. E depois, manualmente, tu tira a escadinha. Mesmo procedimento cilíndrico externo. Fazer uma nova verificação da centralização e do balanceamento, e corrigi-lo se for preciso. O torneamento continua com tantos passes quantos forem necessários. Como você acabou de ver, conhecendo os acessórios e os procedimentos, dá para trabalhar peças difíceis, como o virabrequim de um motor, por exemplo. É claro que muitas operações de torneamento dependem da experiência do operador, que precisa ter habilidade técnica para conduzir o trabalho. Agora. Tá. Vamos fazer uma chamada. Que hoje é só uns comentários, porque amanhã vamos se preparar para a revisão, para quem tiver afim. André não veio. Presente. Não, que não veio, tô aqui. Ah, tá aí? Emerson não veio. Fernando não veio. Igor. Presente. Ismael não veio. Jader não veio. Luciano não veio. Maica não veio. Pedro não veio. Rafael Arona não veio. Rodrigo. Presente. Rogério. Presente.
Carlos não veio. Vitor. Presente. David. Não veio. Rafael Monteiro. Presente. E Felipe. Presente. Tá, pessoal? Então, assim, ó, para compreender o que eu fiz nesses últimos dias, né? O curso de vocês sabem que é presencial, né? Então, essas aulas, a gente deveria estar fazendo as práticas, né? Das operações básicas de torneamento, principalmente para quem nunca mexeu. Então, a ideia da escola, em princípio, deixar as práticas para fabricação 2 lá pelo final do segundo módulo, se tudo der certo, né? A coisa melhorar, como se diz. E para a gente não perder, né? Eu fiz vários comentários de operações especiais para quem nunca viu enxergar melhor, assim como a gente viu lá, comentou sobre vários processos que em todo o curso não vai ser falado, tá? Então, vamos fazer um intervalo até as 8h10, aí vamos ver só a segunda parte desse vídeo, e aí a gente encerra a aula de hoje. E amanhã, sim, amanhã vamos fazer uma revisão para a prova e sexta-feira a prova para bater o martelo. Beleza. Feito? Feito. Até as 8h10, então. Valeu. Até.
Aí tá. Aí. E...
Deixa, tá? Bom, pessoal, então retomando,
Vamos seguir aqui para dar fechamento na aula, ver essa segunda parte no vídeo, que ele vai esclarecer mais um pouco sobre o cônico. E aí a gente vai comentando. Lembra do começo dessa teleaula? A gente falou em peças de formato irregular e em peças cônicas. Das peças irregulares, você já deve estar por dentro, né? Agora é a vez das peças cônicas. Lembra? As peças podem ter formato externo cônico, como essa, ou interno, como essa. Então, vamos ver como é que é feito o torneamento nesses casos. Para ficar clara essa história de peça cônica, vamos usar um exemplo de um lápis e de um apontador. Quando a gente diz que torneia uma peça de formato externo cônico, é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Imagina só que o lápis é a peça e que a lâmina do apontador é a ferramenta de corte do torno. E aí o que acontece? A peça gira e a ferramenta vai cortando. E aí, pronto, temos uma peça de formato cônico. Vamos ver agora um outro exemplo, uma peça de formato interno cônico, que no nosso exemplo aqui vai ser essa tampa de caneta. Aí, a peça cônica, neste caso, é a ponta do corpo dessa caneta, que vai se encaixar direitinho nesta peça de formato interno cônico. Viu só? Se você for tornear uma peça de formato externo cônico, você vai usar uma ferramenta de corte como essas, de desbaste. Tá? Aqui nenhuma novidade. Esse aqui é o suporte para pastilha de metal duro para torneamento externo e esse suporte de pastilha de metal duro para torneamento interno. E aqui as ferramentas de aço rápido. Se a peça tiver formato interno cônico, a ferramenta será como essas. Tá? Aqui as internas, né, de aço rápido e pastilha soldada. De branqueamento. Existem 3 técnicas de torneamento de peças cônicas. O torneamento com inclinação carro superior, o torneamento com desalinhamento da contraponta e o torneamento que usa o aparelho conificador. Vamos dar uma olhada em algumas dessas técnicas? Olha aí, Tito. Para tornear peças cônicas de pequeno comprimento, a gente pode usar... Tá? Então, eu só falei para vocês uma técnica, que é o cone curto. Falou em cone curto, é inclinar o carro orientável conforme o ângulo e ter que fazer manualmente como se fosse chanfro. Desvantagem. É manual, não dá para usar o automático. O comprimento é curto, no máximo 200 milímetros, só que tem a grande vantagem de fazer em qualquer ângulo. Usar a técnica de inclinação do carro superior. É isso aí, Caio. O operador inclina o carro superior ou corta a ferramenta e posiciona a ferramenta bem na altura do centro da peça. Aí, ele posiciona o carro principal. O importante aí é garantir que o pulso do carro porta-ferramenta seja suficiente para fazer o cone no comprimento que a gente precisa. Feito isso, é só fixar o carro principal. Mas é bom não esquecer, antes de começar a tornear, é preciso acertar a rotação do torno. Rotação é o que vocês aprenderam. Ó, lembra que eu falei aqui, ó, aproveitando as imagens, ó. Aqui, ó. Placa 4 castanhas, max RPM 400. Então, para o excêntrico, nesse torno aqui, no máximo 400 RPM. Aí, é ligar a máquina e tornear, girando lentamente a manivela do... Viram aqui que ele está usando as duas mãos? Eu comentei no outro vídeo. Porque cada parada que tu dá nesse volante, tu faz uma marca na peça que é ruim. Então, é interessante usar as duas mãos para não parar. Carro superior. Essa inclinação do carro superior que a gente acaba de ver depende, é claro, do projeto da peça. Agora, depois do torneamento, para verificar as medidas da peça, a gente usa um calibrador cônico como esse aqui, ó. Tá? Vocês devem ter ouvido falar em metrologia, que no tempo lá do Guaraná com rolha se usava calibradores, né? Calibradores cônicos, calibradores de rosca e assim por diante. Hoje em dia não se usa mais, tá? Então isso aqui é uma coisa já meio obsoleta, conforme medida do desenho. Ou se a peça
outra peça cônica, a gente pode usar a própria peça para saber se as medidas correspondem às solicitadas. Mas, ô Silva, e as outras técnicas, hein? Ô, Caio, você viu, a inclinação do carro superior é usada para trabalhar peças curtas. Agora, para trabalhar peças longas e de pequena conicidade, aí você usa a técnica do desalinhamento da contraponta. O cabeçote... Então, são duas técnicas. Eles falam em três, mas são duas. A segunda, o que que é? Na reguinha que tem aqui, que não está aparecendo no cabeçote móvel, quando ele está zerado, o torno está alinhado. Ou seja, tu está fazendo um cilindro. Se tu deslocar com os parafusinhos Allen, como eu já tinha comentado, o cabeçote móvel para trás, tu está desalinhando de propósito. Para que serve? Para fazer cone longo. Qual o comprimento que tu pode fazer? Conforme o barramento do torno, comprimento de barramento do torno. Então, tu vai fazer um deslocamento aproximado, porque na régua cada traço é 1 milímetro, e depois bota um relógio comparador aqui, para te ter precisão, aqui na parte superior, conforme a inclinação que tu necessita. O móvel é deslocado a partir do parafuso de regulagem. Aí a peça... E a utilização principal da placa arrastadora, para torneamento cone longo. Porque como o carro está desalinhado, se tu usar uma 3 castanhas, tu vai forçar o eixo aqui. Está apoiado entre pontas, forma um ângulo, e quando a ferramenta avança... E aí, depois que tiver tudo regulado, tu vai torneando o carro para trás, né? Tá desalinhado para trás, tu vai torneando como se fosse o cilíndrico externo, a rotação, mesmo princípio que vocês já sabem, e aí a grande vantagem, tu usa o automático longitudinal esquerdo. Ele corta um cone no ângulo escolhido. É bom lembrar, essa técnica pode ser usada para peças mais longas, mas, em compensação, o cone formado é mais suave. Então, só que nem tudo é as mil maravilhas. Qual é a desvantagem desse procedimento? É para ângulos pequenos. Conforme o deslocamento máximo para trás que tu consegue no cabeçote móvel. Então, a desvantagem desse procedimento é para ângulo pequeno. O comprimento é longo, mas o ângulo é pequeno. Seu ângulo é menor. Silva, apesar de ter visto o trabalho com essa técnica aí... Na prática, até 10 graus aproximadamente. Ainda não me ficou muito claro, né, Caio? Silva, também não entendi muito bem. Não é difícil, vocês vão ver. É só pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Bom, aí está a peça no torno. O cabeçote móvel. Então, aqui está só demonstrando, ó. Por isso que tu tem que usar uma placa arrastadora. Porque tu vai desalinhar o carro conforme a inclinação para trás. É deslocado na transversal. Pronto. Agora, a peça que está apoiada entre duas pontas está inclinada em relação à ferramenta. É isso mesmo. A ferramenta avança e vai cortando a peça em ângulo, formando um cone. E aí, claro, né, como está desalinhado, vai diminuindo o diâmetro aqui, fazendo o cone. E aí tu consegue usar o automático longitudinal esquerdo. Que tem ângulo igual ao do deslocamento da contraponta. E como você já sabe, o deslocamento da contraponta obedece a um cálculo cuja fórmula está no seu livro. E aí, ficou claro? Agora sim, Silva, entendi direitinho. E depois de toda essa informação, só mesmo dando uma boa revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou conhecendo novos acessórios do torno. Você viu a placa de castanhas independentes, a placa lisa com cantoneira e os centros postiços. Você aprendeu para que servem esses acessórios. Viu o tipo de peças que eles podem ajudar a tornear. E viu alguns dos procedimentos adotados nesses torneamentos.
Feito, pessoal. Então, a minha ideia para hoje era isso, a gente aproveitar esse tempo extra para ver essas coisas novas, para quem, principalmente para quem nunca viu, né? Processos especiais de fabricação que a gente viu, para que serve, e assim, aqui é só isso no cônico? Não, aí em fabricação 2 vocês têm que fazer uns cálculos que aí se aprofundam, mas aí vocês já têm uma bela de uma noção. Ok? Alguma pergunta até aí, pessoal? Não. Não, certo que não. Então, vamos dar uma folguinha para vocês, a gente pode encerrar por aqui, tá? Vamos fazer uma chamada antes para fechar a aula. Se organizem, pessoal. Amanhã, para quem tiver afim, amanhã o dia é a revisão direcionada para a prova. Sexta-feira, vou passar a prova para vocês. Provavelmente vai entregar até sábado à noite, então já se programem. Lembra que eu cobro bastante ao prazo, né? Porque não tem sentido eu receber uma prova uma semana depois, 2 semanas depois, assim por diante. Então, eu acredito que um dia, 24 horas é um belo de um prazo, até para quem trabalha na noite, mas vamos com calma. Aí, segunda-feira, eu vou passar nota e frequência, e aí vocês terminam a disciplina certo já, né? Então, se organizem amanhã para quem vir à aula, para fazer perguntas, tá? Que eu vou fazer comentários que vai ser direcionado para a prova. Isso é bom para vocês, Legal. Em geral. E aí sexta-feira, vocês ficam em volta da prova. Show. Então, André. Presente. Emerson Fernando não veio. Igor. Presente. Ismael e Jader não veio. Luciano não veio. Maicon não veio. Pedro. Presente. Rafael Arona não veio. Rodrigo. Presente. Rogério. Presente. Thiago não veio. Vitor. Presente. Rafael. David não veio. Agora sim. Rafael Monteiro. Presente. Felipe. Perdeu para quem? Presente. Feito, pessoal. Se Valeu, não tem mais professor. perguntas, Valeu. nos encontramos amanhã 8h25, quase na hora da banha. para a gente dar um geral para fazer uma revisão da prova. Feito? Obrigado. Então, até amanhã. Valeu. Valeu, boa noite. Boa noite a todos, Valeu, então. aí, boa noite. Boa noite. Boa noite aí. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu? Assistir essa revisão. Valeu, menino. Obrigado. Tá embaixo ali no painel, tá ligado?